Olá pessoal, essa semana vamos abordar um tema sobre flacidez facial versus lifting cirúrgico. É muito comum o paciente chegar com queixa de perda de definição facial, um excesso de flacidez, perda de contorno, principalmente na região da mandíbula e pescoço, que são as duas áreas que eu percebo no meu dia a dia que o paciente mais queixa e mais sente o peso do processo de envelhecimento. Quando tem uma queda com a flacidez, um acúmulo de pele nessa área um pouquinho antes do queixo, aquele famoso bulldog, associado às vezes muito em concomitância também com a flacidez cervical, com aquela famosa papada, isso leva aos traços do envelhecimento que hoje são muito indesejáveis. Então, pacientes que às vezes tratam com a gente já há anos, que já vem usando os artifícios dos procedimentos minimamente invasivos, como preenchimento, laser, fio de sustentação, mas que chega num determinado momento que ele percebe que talvez ele precisa de mais uma etapa. Ele precisa de buscar um tratamento um pouco mais efetivo e proporcional ao grau de envelhecimento que ele apresenta. Na nossa experiência, de uma forma até mesmo satisfatória, por mais que eu seja cirurgião plástico, o processo de envelhecimento, a gente está conseguindo retardar ele cada vez mais. Os procedimentos estão muito avançados que a gente faz a nível de consultório. Com isso, quem vem tratando conosco, a gente observa claramente que esse processo de envelhecimento está ficando mais lento, não está ficando tão dramático, com tanta flacidez, com tanto excesso de pele. Mas, em determinado momento, às vezes a gente fica sem artifícios de usar para esses pacientes quando se atinge um grau de flacidez, um grau de perda de contorno facial muito importante. E aí vem o famoso lifting cirúrgico. A primeira pergunta que os pacientes fazem para nós é: Dr. Flávio, eu vou ficar artificial? Eu tenho medo de ficar com aquela face muito puxada, que as pessoas olhem para mim na rua, eu fico muito estigmatizado. Então essa é a primeira barreira que eu tenho que vencer com o meu paciente, explicar para ele que o procedimento cirúrgico do lifting facial ou a ritidoplastia está muito avançado. As técnicas foram melhorando, foram avançando e dando um resultado muito mais natural e proporcional àquele envelhecimento, à idade do paciente. Então hoje o lifting não é só puxar a pele, tirar o excesso de pele, dando aquele aspecto plastificado. Hoje a gente cria um descolamento da pele, expõe a musculatura, trata a frouxidão, a flacidez daquela musculatura que também sofreu um processo de envelhecimento, um desabamento, uma perda de lugar onde ela ficava quando ela era jovem, de tônus muscular. Com isso a gente realiza como se fosse uma aplicatura, uma cinta muscular com pontos, reposicionando os tecidos profundos, e aí sim, quando nós vamos para o ajuste de pele, do excesso de pele, a gente simplesmente tira somente o que está sobrando, sem grandes trações cutâneas para não passar aquele aspecto de plastificado. Então essa é uma característica muito importante do lifting cirúrgico nos dias de hoje. Além disso, a gente começa a nos preocupar com os mínimos detalhes, como aquele lóbulo da orelha que às vezes fica preso. Então, na cirurgia, a gente tem a preocupação de posicionar ele, mas que ele fica com aspecto natural, com aspecto solto, igual ele era antes da cirurgia, e também com a posição da costeleta, respeitando essa posição para dar também um aspecto natural, um aspecto não cirúrgico. Porque antigamente, quando a gente não se preocupava com isso, a costeleta ia lá em cima e a linha de implantação capilar ficava muito posterior, dando um aspecto estigmatizado para o lifting. Então a cirurgia, ela avançou, os resultados hoje são naturais sim, e muitas das vezes eu até passo para o paciente que é melhor depois, se tiver que fazer um complemento, ou seja, tracionou, mas ainda tem um sulco um pouquinho marcado, a gente faz um complemento com os procedimentos de consultório, como por exemplo um preenchimento, ou então associando com um tratamento cutâneo, que é muito importante para o resultado do lifting cirúrgico.
Um paciente com a pele cuidada, com poros fechados, com poucas rugas ou com rugas não tão profundas, ajuda muito no resultado do lifting. Então sempre a gente vai buscar ou um tratamento cutâneo de pele antes ou como um complemento posterior. Mas a gente consegue realizar o tratamento da papada, do bulldog, da perda de definição da maçã do rosto com essa cirurgia de uma forma bem clara para todos os nossos pacientes, aqui os ouvintes que estão nos assistindo, uma forma natural, sem estigma. Outra característica importante que às vezes a gente usa no mesmo momento cirúrgico e como um tratamento global da face é também abordar a área das pálpebras. A gente brinca que é como se fosse um quadro, né? Você tem uma pintura muito bonita, mas uma moldura também tem que ser proporcional. Com isso, nós nos preocupamos não só com a questão da face, mas com a questão dos detalhes, dos pontos de detalhes faciais, como, por exemplo, a área dos olhos e também a posição das sobrancelhas. Então é muito comum a gente associar a blefaroplastia e o brow lifting junto com o facelifting, quando o paciente busca o tratamento e a gente posiciona da importância em conjunto de tratar todas essas áreas para dar o melhor resultado para o paciente, um resultado mais visível e um resultado que valoriza a face, que valoriza todo o conjunto do nosso rosto. Então fica aqui uma dica, é um procedimento hoje que não precisa ter mais barreiras de medo do estigma, a gente consegue realizar de uma forma muito eficaz e com bons resultados, né? E que tenha também que eu falo, um pós-operatório muito rápido. A face tem a capacidade de, da mesma forma que ela incha, ela desincha, e com isso a gente consegue dar um resultado num tempo relativamente curto para um pós-operatório. Fica aqui mais uma dica, hoje nós falamos sobre processo de envelhecimento com facelifting cirúrgico para os casos em que essa flacidez, esse envelhecimento passou do limite dos tratamentos minimamente invasivos de consultório. Tire todas as suas dúvidas com o cirurgião plástico, seja membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica ou entre em contato conosco, estaremos aqui disponíveis para esclarecer todas as suas dúvidas. Um grande abraço!